Bom dia a todos. Graça e a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Igreja bonita, igreja linda. Eu trago aqui, nesta manhã, primeiramente um abraço do pastor Eloy, do pastor Purim, da nossa igreja, Igreja Batista da Liberdade, onde sou membro já há quase 26 anos. Chego aqui na graça e no poder do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. Todos nós só estamos aqui nesta manhã por causa que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós, com certeza, não estaremos aqui para louvar, agradecer e bendizer o Senhor. É só pela graça de Deus, como foi já anunciado aqui pelo pastor, que chego aqui nesta manhã para trazer um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, porque Ele faz em nós e através de nós. E Ele não desiste de nós. A obra de Deus é feita assim, é Deus que faz, na pessoa do Espírito Santo, mas através de pessoas. Ele vai sempre contar comigo e com você. Os anjos de Deus queriam fazer a obra de Deus, mas Deus não deixou, não permitiu. Não sei porquê, quando chegar lá eu vou tentar perguntar para ele. Amém? Mas o meu nome é Severino, sou natural de Mombaça, Ceará. É uma cidade que fica a 280, 300 quilômetros de Fortaleza. E a cidade lá é mais a parte que sustenta aquela cidade, o agronegócio, a agropecuária. E estou ali. Nasci ali, mas meus pais eram da Paraíba. E eles conheceram ali. E ali nasci, me criei ali. Com 7 anos de idade, eu já passei um momento muito difícil da minha vida, porque a minha mãe e meu pai eles se separaram. E eu queria ficar com meu pai, mas eu não podia ficar com meu pai. Porque a minha mãe, ela estava com a minha guarda e ela não deixava eu ficar com meu pai. Sofri muito. Mas depois de 7 anos, trabalhando, 7 a 10 anos trabalhando, ali na roça com meu irmão, para sustentar a família. E depois o meu pai veio para São Paulo e me trouxe para cá. Cheguei e vim para cá cheio de sonho, como todos os nordestinos. A maioria vem com a coragem, né, de lutar e vencer trabalhando. Honestamente, vim de uma família católica, família cristã, família que de muito respeito e tradição. Mas aqui em São Paulo, fui mesmo trabalhando, comecei a me envolver com pessoas, com as companhias, bebendo bebida forte, balada. Aí quando eu fui ver, depois de 2, 3 anos que já estava aqui, eu já estava preso. Porque a pessoa que começa a usar droga, ele fica fica sem credibilidade nenhuma para trabalhar. Todo mundo vai vendo como que a pessoa fica, ele vai andando mal vestido, ele vai ficando a cada dia. A droga por si só já diz, a droga é uma droga. Ela destrói a pessoa. E quando eu fui ver, eu já estava preso, meus amigos de lá, de Mombaça, familiares, me ajudaram. Como todo o cidadão no Brasil que erra perante a Constituinte, tem o direito de cumprir, mesmo sendo condenado, em liberdade. E foi o que aconteceu comigo. Só que quando estava com 18 dias em liberdade, fiquei 3 meses e 18 dias preso, com mais 18 dias que eu estava em liberdade, cometi outros 2 crimes. E aí esses foram bem pior, porque nas cadeias, principalmente de São Paulo, onde eu estive durante 11 anos, depois desses 2 crimes, por quê? O que aconteceu? Quando você chega no presídio, mesmo sem saber de nada e sendo novo, as pessoas que já estão no crime, eles gostam de contar com essas pessoas para trazer para o lado deles, para poder treinar, para poder colocar, para fazer o trabalho direitinho para eles, né? E eu, muito jovem, inexperiente, fui naquela coisa toda.
Quando eu fui ver, já estava preso de novo, e agora com um homicídio, uma tentativa, e fui preso em flagrante, e aí já devia 2 anos, e apareceu mais 2 processos. Resumindo, fiquei preso ao total quase 12 anos, 11 anos e alguns meses. E sempre Deus teve misericórdia de mim, como tem de todos nós. Deus ama todas as pessoas, independente da sua condição, independente da sua situação, porque Deus vê o coração. Deus, Ele nos ama como nós somos, e Ele não desiste de nós. Tanto que prova disso, Ele mandou Jesus para nos salvar. E Ele quer salvar todas as pessoas. Isso Ele mostra desde a queda da humanidade lá no início, de tudo lá no Gênesis, no capítulo 3. Depois você pode refletir com mais calma, que não tenho tempo para refletir sobre todos os textos bíblicos que eu vou fazer a citação aqui. Mas por que eu estou falando isso? Se você for depois para o capítulo 3 de João, fazer uma correlação desses textos, você vai ver a misericórdia de Deus, quando cada um de nós, quando nós caímos, como nós erramos o alvo, pecamos, se afastamos de Deus, Ele tem sempre o escape, a solução para todo o pecador, como nós cantamos aqui, que é o envio de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus nos garante a vida eterna e o perdão para aqueles que crerem, para aqueles que escutam a palavra de Deus e passam a andar nos caminhos do Senhor, obedecendo e fazendo a sua vontade. Então, quando eu fiquei esse período preso, eu não fiquei os 11 anos direto. Fiquei durante 6 anos e 8 meses direto. Fui para o semiaberto, depois saí, e aí voltei para o presídio, estava cumprindo tudo direitinho. Depois saí novamente para outra saidinha, não retornei mais, fiquei fugitivo, e não cometi mais crimes assim, mas fiquei andando no erro, no pecado. Sendo que quando fui, durante esses 6 anos que eu fiquei preso, eu fui parar no Carandiru, lá no pavilhão 9, na casa de detenção. Na verdade, eu fui encaminhado para lá. Só que cheguei lá dia 1º de outubro de 92, na triagem do pavilhão 2, no 3º andar, com mais 116 presos. Ali eu comecei a clamar em meu coração, porque eu percebi que eu iria morrer naquele dia. Eu não sei lhe explicar isso, mas o sentimento que vinha à minha mente, ao meu coração, era que eu ia ser morto naquele dia. E eu comecei a clamar em meu coração, desesperadamente, a todo tempo, clamando, pedindo a Deus que, se realmente Ele existisse, Ele me tirasse dali, Ele me ouvisse, o meu clamor, que eu iria viver só para Ele. Ia agora deixar todo o caminho de engano, de roubo, de erro, de mentira, de pecado, ia viver para Ele. E, milagrosamente, meus irmãos, ali era por volta de 14 horas, 2 horas da tarde, eles iriam tirar a gente da triagem do pavilhão 2 para levar para o pavilhão 9. Tinha que fazer os procedimentos, passar lá embaixo pelo o diretor do presídio, que chamava Ismael Pedrosa, para ter uma palestra, orientações e tal, depois formar as filas para ir cada pessoa colocada em seus pavilhões de origem. Primário do pavilhão 9, que era o meu caso, os residentes do pavilhão 8 e os outros que tinham complicações de seguro, pavilhão 5, e os outros que tinham dinheiro a mais pagavam para ficar nos pavilhões mais sossegados, de boa, tipo pavilhão 2, pavilhão 4, pavilhão 7, pavilhão 6. No meu caso, como eu não tinha visita aqui em São Paulo, não tinha família, a maior parte dos meus familiares estavam no Ceará, então eu estava distante da família e tinha alguns amigos, mas quando chega nessas horas, os amigos aparecem, viu? Eu tinha muito amigo quando era para beber comigo, para zoar, gastar, amigo demais. Mas nesse momento sumiram todo mundo. Meu amigo que se apresentou e se fez presente ali foi Jesus.
Eu clamei por Jesus e ele enviou 4 homens de Deus naquela triagem, às 14 horas. Eu não sei como eles apareceram. Tinha um que estava com violão, cantando, louvando. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali que um dia meus olhos se abriram, pela fé em Jesus. E nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, né? Pela graça somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Não veio de vós, é dom de Deus, é pela graça, como nós acabamos de ouvir aqui. E ali, naquela tarde, era para eles ficar, os agentes penitenciários deram para os evangelistas ficar 20 minutos. Vou abrir aqui, tirar o sapo, que é o cadeado, vou colocar vocês aí dentro. Durante 20 minutos, vocês podem ficar à vontade. Depois, se vocês conseguirem mais tempo, tipo assim, eles estavam dando um apavoro um psicológico nos evangelistas, para eles não, colocando medo, para eles não entrar, para evangelizar. E eu clamei em meu coração, Deus vê o coração. A gente vê a pessoa por fora, a gente julga, mas Deus vê o coração. Deus viu o meu grito de socorro, de desespero ali. Eu estava sem esperança nenhuma, não tinha. A gente pensa logo quando alguém vai preso, comete um crime, a gente pensa logo que isso aí não vale nada, tem que morrer lá mesmo. Isso aí foi um alívio, ele está fora da sociedade, está guardado lá, ele vai pagar pelo que fez. Tudo bem, temos que pagar. Quem deve tem que pagar pelo que fez, e foi o que aconteceu. Mesmo Jesus enviando aqueles homens ali, e me livrou da morte ali, porque era para eu ter saído de lá às 14 horas, eu fui sair de lá daquela cela, com os outros presos, para ser colocado no pavilhão 9, sabe que hora? Eles entraram lá às 14, eu fui sair de lá às 16, até passar pelos procedimentos lá embaixo, até chegar do pavilhão 9, como a gente já estava de frente para o portão do pavilhão 9, lá, sabia que lá tinha uma radial. Aqui vocês têm a radial leste, né? Lá a radial era uma via que levava da frente da cadeia até o fundão da cadeia, que era o pavilhão onde eu iria ficar, que era o 9. Quando chegamos em frente ao portão, os agentes penitenciários voltaram correndo e falaram: olha, tranca todo mundo, porque agora não tem mais jeito, estrumbou, virou, e agora não tem mais jeito. Aí o pessoal que estava levando nós falou assim: e esses aí? Leva de volta para a triagem do pavilhão 2, lá onde eles estavam. Os agentes penitenciários levaram a gente de volta para lá, e aí eu não vi mais nada. A gente só acompanhou pela imprensa, e a imprensa não era como é hoje, que hoje você dá um clique, você vê tudo. Naquele tempo não tinha ainda a tecnologia que nós temos hoje. Aí só ouvia barulho de helicóptero e viatura chegando, cachorro da tropa de choque entrando. Só sei que, resumidamente, as pessoas dizem que foi 111. 111 porque naquele exato momento, naquela semana, naqueles dias, estava sendo inaugurada, estava sendo criado a CBN, que é a rádio que toca a notícia, que era do Sistema Globo. E o China, um repórter muito inteligente, ele queria mostrar o acontecimento, e então ele foi muito inteligente. Ele falou: já sei, se eles estão escondendo, não quero mostrar, aonde que você vai achar muitos corpos quando tem um massacre daquela natureza? Um necrotério. Ele foi com uma equipe para vários necrotérios, e ali eles descobriram, se você der um clique agora no Google e perguntar por esta rebelião, vai aparecer muitas fotos de pessoas mortas, estouradas de bala, e a maioria deles, a cabeça deles assim, o cabelo é cortado assim, deixando a parte de cima e raspando a parte de baixo, porque era para reconhecer que eram os triagens, aqueles que tinham chegado há pouco tempo, que estavam lá. Ou seja, se eu tivesse sido colocado lá também, eu também estaria no meio daqueles que morreram. Por isso que eu vejo que foi a mão de Deus que me tirou dali com vida, porque não deixou nem eu entrar dentro do pavilhão 9 para ser assassinado. Foi o socorro de Deus ali, o braço de Deus, me livrando da morte naquele dia. Por que eu estou falando isso? Porque se você vê as pessoas que estavam, aí eles anunciaram 111 mortos, não é isso? Se você puxar qualquer
pesquisa que você fizer e puxar quantos morreram naquele massacre, todo mundo sabe que foi 111. Mas, na verdade, não foram 111. Foram muitas pessoas. Muitas mesmo. E então, o que é que acontece? Quando passou aquele período, eu não fui transformado assim. Naquele dia, me tornei um santo, um homem de Deus, e não. A palavra de Deus eu ouvi naquele dia, eu recebi em meu coração naquele dia, e recebi o livramento da morte naquele dia, e eu creio que o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida naquele dia. Mas, quando foi uns anos depois, lá dentro tinha uma igreja grande, uma igreja com 500 membros, a igreja da Assembleia de Deus no Pavilhão 9. E ali, um dia de noite, em um dos dias que eu estava preso, quando chegou a noite, por volta de 1h da manhã, eu tive um sonho, e nesse sonho eu me encontrei, Jesus me encontrou, encontrou-se comigo. E ali ele me colocou de uma maneira que disse, ou você, porque eu estava usando droga, estava doente, com várias complicações na área do coração, né? E passando mal, e usando droga, e tomando remédio, uma loucura. E aí o Senhor Jesus me colocou mesmo, como se diz no Ceará, uma sinuca de bico. Ou você para com isso, ou você vai me seguir, ou você vai morrer, você escolhe aí. E ali naquele momento, Deus já tinha me dado aqueles livramentos e tal, eu aceitei o convite do Senhor. Ele falou, você então, eu digo, o que é que eu tenho que fazer? E eu chorava a noite toda e não conseguia dormir. Você procura ajuda, você vá na carceragem, desce lá, fala que você quer ir para a igreja, que você quer mudar de vida, que você não quer mais, você não aguenta mais essa vida. E eles vão te ajudar. E eu fui lá. E os presos que me conheciam, tanto dos outros pavilhões como de lá, não acreditaram quando eles ouviram aquilo. Porque o Evangelho, como diz lá Paulo diz na carta que escreveu à igreja que ficava em Coríntio, no capítulo 1, versículo 18, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos diante da Bíblia, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação da humanidade, das pessoas perdidas. As pessoas que estão presas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão presas no pecado. Às vezes você pode fazer distinção, não, mas o camarada, ele está preso lá, ele não presta, tem que morrer, ele não vale nada, mas a pessoa também que hoje pode ser um empresário, ele pode ser o mais conhecido da cidade, do bairro, do estado, do Brasil, do mundo. Se ele não estiver em Cristo, ele está perdido. Ele está caminhando para a destruição, para o inferno. Porque só existe salvação por meio de Jesus. E Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Se você ler com mais calma, uma outra hora meditar lá em Filipenses 2, de 1 ao 5, do 5 ao 11, você vai ver que Jesus deixou sua glória no céu com o Pai, e veio aqui se fazer uma pessoa, se fazer gente, o verbo se fez carne, veio aqui para habitar conosco, para mostrar, sentir as nossas fraquezas, mostrar o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos debilitados, o quanto nós somos... Só vivemos mesmo pela graça de Deus. Porque se não for pela graça de Deus, ninguém se salva. Se não for pelos os méritos de Jesus Cristo, pelo que Ele fez, ninguém chega ao céu. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele vai falar também, na carta que escreveu à igreja que ficava em Roma, ele diz o quê? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele vai dizer que aqueles que agora creem em Jesus, creem na palavra de Deus, que são salvos, que receberam o Espírito Santo de Deus, o justo viverá da fé, como Lutero escreveu na sua famosa tese lá no castelo de
Gutenberg, naquele país muito conhecido lá na Alemanha, lá na Europa. Então, ele fez essa revolução todas através daquilo que ele conheceu. Ele era um homem católico, ele era uma pessoa do clero, do meio da cúpula da Igreja Católica daquela época, daquele país, mas ali ele teve um encontro com Jesus, com a palavra, o poder de Deus. E ele não se envergonhou mais da palavra, ele foi contra tudo e contra todos, mas ele é conhecido como aquele que trouxe as pessoas de volta para a palavra, porque as pessoas estavam naquele país afastadas da palavra. Quando a pessoa se afasta da palavra, a pessoa não tem vida, a pessoa não tem vida, não tem vida mesmo, porque só em Jesus nós temos vida. Eu estou há 26 anos quase ininterrupto andando na presença de Deus. Eu tenho minhas falhas, tenho minhas fraquezas. Ali, na Igreja Batista da Liberdade, eu cheguei num frio de 7 graus, na cidade de São Paulo. Estava na rua, na maloca, no papelão. Porque quando eu saí definitivamente dos presídios, que passou esse período aí, como eu estava firme com Jesus lá dentro, mas no finalzinho eu tive umas quedas, tive umas complicações, porque não é fácil não andar com Jesus. Porque eu queria sair, ao mesmo tempo que eu queria sair, as pessoas que eram do crime não queriam deixar eu sair. Então, ficava aquela luta. Mas quando eu saí definitivamente, eu coloquei meu coração e não se envolver mais com nada do crime. E aí, eu tive na Vila Brasilândia, fiquei sabendo que a irmã esteve lá ontem. Eu fui um dos maiores bandidos de Vila Brasilândia, naquele período, aquelas décadas lá de 80, 90. E o que acontece? Eu recebi convite quando eu saí, tipo assim, você tem uma lojinha para você. Você vai ter aquele andar ali em cima, mostrou, aquele quartinho construído é só teu. Você vai ter você escolhe uma menina nova que vem lá do Ceará. Tudo o quê? Tudo crime, porque o crime funciona assim. Um abismo chama outro abismo, como diz o Davi. A pessoa que vende a droga tem algo por trás, o sistema de prostituição. O que vende a bebida tem outro por trás, e por aí vai. Então, é um puxando o outro. Mas tudo trabalha para quê? Tudo é obra do inimigo para quê? Para levar à destruição, para levar a pessoa a ficar preso no pecado. Porque o pecado causa morte, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E ali, eu percebi na hora. Eu digo, não, isso aí, Satanás está armando esse laço aí, para eu subir nesse quartinho, morar aí, ter tomado conta daquela loja. A loja não era uma loja, era uma boca. E aí, como é que eu vou sair? Não vou sair mais nunca. Pessoal, eu cheguei a fumar, quando fumava droga, quando eu estava preso no pavilhão. Tirei cadeia em vários pavilhões lá. No pavilhão 8 com o Marcola. Todo mundo vê o Marcola hoje na mídia, né? Que é do PCC. Eu nunca fui do PCC. Eles me convidavam, faziam de tudo para me batizar para eu ser. Mas é porque quando você é de Cristo, que você é selado com o Espírito Santo de Deus da promessa, que Deus coloca o selo ali, ninguém, nem o maligno lhe toca. Eu digo isso porque eu vivenciei isso. E eles me odiavam, eles tentavam de tudo, mas não conseguiam, porque eu não dava motivo. E outra, eu sempre, mesmo dentro do presídio, procurava andar na humildade, andar certo, sem mexer com ninguém, na minha, respeitando todo mundo. Porque em todo lugar que você entrar, meus irmãos, todo lugar que você entrar, você tem que saber entrar e sair, você tem que respeitar. Eu aprendi muito respeito. Se acredite se quiser. Eu estou numa igreja batista, eu vou fazer quase 26 anos. Na cadeia eu aprendi mais respeito e vi gente lá dentro do próprio crime, com mais ética, com mais respeito do que fora, aqui na igreja. Porque lá mesmo, quando eu estive doente, quando eu precisei, e eu não tinha visita, não tinha ninguém, e antes, lógico, de me converter, quem comprava o remédio para mim, quem me dava assistência era eles. Entendeu? Por isso que, quando a Bíblia diz, se o justo não for lá e não fizer a obra, não clamar, quem é que vai clamar? As pedras. Por isso que você vê hoje a cidade no Rio,
tudo entregue na mão do crime. Por quê? Porque nós esquecemos de uma coisa, irmão, presta atenção. Eu estou falando aqui, é a luz da palavra de Deus. Não estou falando aqui para ferir ninguém, não vim aqui para isso. Eu testemunho da palavra, porque foi a palavra que Deus me enviou, me pescou, me salvou, me curou, me transformou para eu levar essa palavra. Então eu levo aonde for, aonde Deus mandar, eu levo a palavra. O compromisso é com a palavra. Então, na palavra de Deus, Tiago vai dizer o que lá no capítulo 4, no versículo 17. Vou ler dessa versão, é um versículo só. É muito rápido. Mas o que é que ele diz lá? Ele é muito claro, ele é muito, como diz na linguagem lá da boca, quando eu trabalho lá na Cracolândia, lá, e às vezes tem que falar na linguagem do pessoal lá, porque eles estão lá, só vão entender se for dessa maneira. E aí ele diz o quê? Que é papo reto. Fala o que você tem que falar e ponto. É isso. Então, o Tiagão, ele vai falar o quê nessa carta? Ele vai dizer que, aqui encontrei, capítulo 4, versículo 17. Vamos ver o que é que ele diz. E aqui ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o pessoal que está no mundo, que está na sujeira, que está no pecado, não. Está falando para mim, para vocês, para os irmãos. Presta atenção. A pessoa pensa que pecar é só beber, fumar e lá se deitar com a mulher, ou com o homem e tal, fora do casamento. Presta atenção, isso também é pecado. Mas olha só o que ele está dizendo. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu te garanto que aqui próximo, eu não conheço muito aqui, não conheço. Eu vim aqui 3 vezes com essa, mas vim assim no bate e volta. Vim trazer as doações do ano passado, com 2 pastores, pastor de jovem e pastor de adolescente, vieram comigo com a perua, para aquela campanha do pessoal que teve as enchentes aqui, Jardim Pantanal, coisa dessa natureza. Depois vim para fazer uma palestra a respeito da drogadição, dependência química, que é a área que eu estou atuando há muitos anos. Como ele já falou, ali na região da Cracolândia, na missão Batista Cristolândia, que é uma missão dos batistas brasileiros. Só que eu não sou missionário da Junta de Missões, eu sou missionário da Igreja Batista da Liberdade, servindo lá. A igreja me sustenta, me enviou, e eu estou lá servindo a igreja lá. Então eu estive 3 dias na missão e 3 dias na igreja, em alguns ministérios. Então, por que Deus colocou essa palavra em meu coração? Porque há um engano muito grande. Às vezes a gente, como acabamos de cantar aqui, esse louvor maravilhoso que a irmã louvou aqui, que ela disse que Deus falou tanto com ela, que ela não estava conseguindo, foi luta para ela conseguir cantar aqui, por quê? É isso mesmo. A gente às vezes tem uma trave, é fácil a gente apontar para o outro, a gente vê o pecado no outro, a gente vê o erro no outro, mas quando a gente se coloca na brecha, na condição mesmo de pecador, sabendo que nós estamos errando o alvo, quando nós não estamos cuidando das pessoas, como eu estava falando, se você for aqui em volta, está dando volta no quarteirão, você vai encontrar aqui albergue, não tem? Por aqui perto não tem centro de acolhida? Eu estive num albergue. E fui assistido pela igreja. Fui recebido pela igreja com muito amor e ternura. No frio de 7 graus, me deram uma coberta que eu nunca tive uma coberta daquela, eu não tinha tido. Hoje eu tenho condições de ter qualquer coberta. Mas eu não tinha. Era coberta nova. Não falaram assim, não vou dar não, que ele vai vender, ele é usuário de droga, não. Ela foi lá, tirou lá a coberta nova no plástico, me deu. Uma mulher cheia da graça de Deus. Falou, naquela sala você vai passar lá, vai ter gente orando por você, vai ter pessoas que vão te orientar. Escute eles com atenção. Eu fui lá, recebi a orientação da missionária Afane, que agora hoje está lá no Chile, na Copa, pregando lá. Ela é professora teológica na área de evangelismo. Depois passei por um outro rapaz, o Alan Cohen, que era um seminarista, naquela mesma sala.
me orientou, agora você vai subir lá no andar de cima e lá vai ter uma palestra com o pastor Jair Salgueiro, um baiano, gente boa demais. Hoje ele é pastor da Igreja Batista do Cambuci. Ajudei ele nos trabalhos para organizar aquela igreja, reorganizar que estava bem bagunçado. Para a glória de Deus e com a graça de Deus. Por que eu estou falando isso? E ali eu tinha meditado dentro de um albergue na palavra de Deus. E tinha pedido para Deus falar ao meu coração. Eu tinha sede, mais do que eu tenho hoje da palavra. Eu li a Bíblia de madrugada dentro do albergue, 2, 3 horas lendo e orando. E aí Deus me levou naquela igreja. E ali, falaram, agora você vai ouvir uma palavra, vai almoçar, vai ouvir uma palavra. Eu ouvi a palavra, depois foi almoçar. Na palavra o pastor pregou, não esqueço nunca, a parábola do bom samaritano. Aí quando chega naquele finalzinho, naquela parte que diz, desses 3 aqui, você entendeu o que você tem que fazer? Sim. Então você vai lá e faça o mesmo. Se você ler lá o capítulo 10 de Lucas, né, do versículo 25 ao 35, se me falar a memória, ou a 37, mas ele fala justamente isso. E aí quando o pastor fez a reflexão e falou assim, você entendeu? Quem entendeu aqui, levanta a mão aqui que eu quero conversar com você depois. Aí eu com a mão meio trêmula, mas levantei a mão e entendi. Ele, então você vá lá e faça o mesmo. Naquele dia em diante, eu nunca mais parei de fazer a vontade de Deus. Porque como eu percebi que eu estava dentro do albergue, mas eu já era salvo, eu já estava em Jesus, mas estava passando na luta, estava no vale da sombra da morte. Mas Deus estava comigo. Estava cuidando, usando pessoas para me dar a coberta. Então aquela irmãzinha lá foi usada por Deus. Os seminaristas foram usados por Deus. Os servos de Deus, a igreja existe aqui para ser luz. Não é para cantar aqui que é luz. Cantar é fácil, até um papagaio canta. É para ser luz mesmo, para levar luz para as nações. Jesus falou, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Foi Jesus que falou. Agora, se eu digo que eu sou, mas não sou, então é melhor dizer que não é. Entendeu? Então, o que é que acontece? O mundo está perecendo, o mundo está em densas trevas, porque falta homens e mulheres, jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo, que leva a mensagem da cruz. Quando Jesus, ele veio, entregou-se a vida por nós na cruz. Ele se tornou lá, obra do Espírito Santo, nasceu de uma virgem, o evangelho é um negócio louco. Como diz o professor Saião, gente muito boa, esteve na nossa igreja pregando no aniversário de 117 anos, e ele faz essas reflexões e ele diz assim, olha, o evangelho é um negócio louco. Para começar, como é que se explica uma virgem dar à luz? Não é você vai falar com essas pessoas muito inteligentes que só entendem da ciência, mas não entendem nada espiritualmente, porque a grande causa as pessoas não entendem. É preciso nascer de novo, porque se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Se não nascer de novo, não pode nem ver o reino dos céus. Então, a causa é espiritual. O negócio é sério. Só que o inimigo vai enganando com as mídias, e vai enganando, e está tudo bem, e está tudo bem. Não está tudo bem, não. As pessoas estão indo para o inferno sem Jesus, e irão ficar toda a eternidade sem Cristo. E você tem a solução para essas pessoas. Quando Jesus ele vem, gerado pelo fruto do Espírito Santo na barriga daquela mulher que foi agraciada, que foi escolhida por Deus, a serva do Senhor que falou, cumpra-se minha tua vontade. Ela foi lá, deu à luz o Salvador do mundo, Jesus. Ele nasceu, cresceu, aqui ensinou a verdade, viveu, praticou a verdade, pregou o amor de Deus, só que ele foi para a cruz para pagar pelos nossos pecados, que esse foi o propósito de Deus ter enviado. E ele, quando estava horas antes de ir para a cruz, ele orou 3 vezes, pedindo a Deus para que, se fosse possível, livrasse ele daquele momento. Mas Deus o livrou? Não.
porque era o propósito de Deus esmagar ele na cruz, como está lá em Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, mas ele é o castigo que nos trouxe a paz. Mas ele ficou lá, esbagaçado no madeiro, na cruz? Não. Ao terceiro dia, ele ressuscitou com poder e glória. E quando ele ressuscita, que pega a glória que era dele, que ele tinha deixado lá junto ao Pai, e ele se esvaziou da glória, veio ser carne, veio ser pessoa, veio ser ser humano, bebezinho, nasceu, sentia frio, fome, sede, 100% Deus, 100% homem. Essa é a obra maravilhosa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele ressuscita, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e a mensagem principal aqui, se você puder abrir sua Bíblia ou ler depois, meditar, estudar, pesquisar. Gente, é tão bom pesquisar a palavra de Deus na internet. Você fica mexendo lá 1 hora, 2 horas, procurando. Você vai ver o tanto de coisas maravilhosas, quanto profundidade tem de estudo da palavra de Deus. Você pegar um capítulo e ler, reler, perguntar. Olha, é maravilhoso. Então, no capítulo 28, que fala da ressurreição, e do 16 ao 20, ele fala da grande comissão. Então, aqui Jesus, presta atenção, quando a gente entende que Jesus Cristo é nosso Senhor, é o nosso Salvador, ele pega qualquer pessoa, por isso que é bem completo, como eu citei antes, mencionei aqui o texto de João 3,16, ele diz o quê? Todo mundo conhece, vamos dizer junto, porque Deus, o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebeu? É para todos. O evangelho é para todos. É para o policial, é para o guarda, é para o policial rodoviário, policial federal, policial militar, é para os juízes, os promotores, embarcadores, todos. O mendigo, o jovem rico, lembra? Só que o jovem rico tinha tanto dinheiro que ele estava tão preso no dinheiro que ele não quis nada com Jesus. Ele rejeitou a mensagem da cruz. E hoje, no padrão que nós estamos vivendo, qualquer um pai de família que tivesse uma filha linda, bonita, queria que um jovem rico namorasse com ela, casasse com ela. Mas perante Deus ali, quando o próprio Jesus fala, quando o próprio Jesus chega para ele ali e pergunta assim, quando faz a proposta para ele, o que é que ele diz? O que a Bíblia diz com relação a isso? Ele saiu triste, saiu depressa, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus perguntou por que ele estava preso na riqueza. Porque ele sabia da lei direitinho, ele sabia dos profetas de cor, salteado, sabia de tudo. Tanto que Jesus, quando falou aquilo para ele, que ele falou, não, isso aí eu já sei, isso aí estou cansado de ler isso aí, estou... Só que então você falta ali uma coisa, você vai lá e vende tudo que você tem e dá aos seus pobres, porque o coração dele, o apego dele estava nas riquezas. Riqueza é uma bênção, dinheiro é uma bênção, ninguém vive sem dinheiro. Agora, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, aí é a raiz de todas as espécies de males. Como diz lá em 1 Timóteo 6. Se eu tenho dinheiro, se ele é para me servir, se o dinheiro é o meu servo, é uma benção. Você pode abençoar tanta gente com o dinheiro. Você pode abençoar a campanha de um missionário. Faço missões, como ele falou aqui no Sertão Ceará, fizemos missões juntos, nas carretas missionárias, pregando a palavra de Deus. Todos os anos, quando eu estou de férias, eu vou lá, levo muitas caixas de roupa, calçado, de brinquedo para as crianças, literatura, e passo naquelas comunidades, pregando a palavra de Deus. Tem pessoas tão pobres que a minha esposa se assustou um dia, porque chegamos no local que chama São Pedro, e um lugar tão pobre, cheio de crianças, fomos distribuir umas roupas para crianças e brinquedos. Aí ela estranhou, falou assim, mas eu não estou entendendo, por que essas crianças estão tudo peladas, e de manhã cedo está até friozinho aqui, porque ela é num lugar um pouco perto da serra, que faz frio. Aí eu já sabia, mas não respondi, e as próprias mães falaram para ela, é porque eles não têm roupa para vestir, então eles têm que ficar pelados.
E aí, como eu fui alcançado pela graça de Deus, a carreta da graça me atropelou lá no Carandiru, nunca mais a minha vida foi a mesma. Aquele homem foi crucificado com Cristo. Agora quem vive aqui em mim é Cristo Jesus. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, aonde eu vou, seja na praia, estou pregando a palavra de Deus. Se eu vou no hotel, estou pregando a palavra de Deus. Se eu vou no ônibus, eu estou pregando a palavra de Deus. Se eu vou no avião, estou pregando a palavra de Deus. Se eu vou no trem, pedi uma informação para a menina, deu um folheto da palavra de Deus. Porque Cristo, se Ele habita em mim, se Ele habita em você, se Ele habita em nós temos que transmitir com palavra, com ações, com abraço, com bom dia. Temos que estar tão cheio que a nossa vida esteja transpirando. Ou seja, a glória de Deus, a luz da glória de Deus esteja como um display, como um espelho, refletindo em nós, de tal maneira que as pessoas sejam impactadas com a luz de Cristo. E aqui, ele diz, quando ele ressuscitou, ele diz aqui, a grande comissão, Jesus dizendo, aqui é a palavra de Jesus, Mateus 28, 16 ao 20. Os 12 discípulos foram para a Galileia, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte, porque um tinha traído, que era o Judas. Foram, como Jesus tinha indicado, eles foram, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aí as pessoas têm medo de pregar a palavra que diz que Satanás, ele põe medo, ele põe doença, ele põe obstáculo. Não, aqui Jesus está falando, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Aí escuta o que ele está dizendo, no céu e na terra, certo? Portanto, vão. Ele não falou para ficar, não. Vão e faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra o Deus da Trindade? Pai, Criador de todas as coisas, sustentador. Filho, Salvador bendito, que nasceu de uma virgem, deu a vida na cruz por nós, ressuscitou o terceiro dia com poder e glória. E aqui, ó, quando isto acontece, quando ele ressuscita, que ele diz essas palavras, ele ficou 40 dias com os discípulos, treinando, preparando, porque ele confiou essa obra missionária à igreja, a Roberto, que está no hospital, que está no presídio, os que têm muito dinheiro, que estão nas empresas, é correr atrás dessas pessoas levando a mensagem da cruz. É como, meu irmão, para vocês entenderem melhor, eu vou já concluir aqui. É tipo assim, ó, para você entender melhor. Todos aqui, a maior parte mora aqui em São Miguel mesmo? Não, poucas, né? Mas tudo bem. É como se você soubesse que agora exatamente, falta 15 para as 11, não é isso? Se você soubesse que 11 horas da manhã fosse cair uma bola de fogo aqui na área de São Miguel, e fosse, essa bola de fogo ia matar todo mundo, não ia escapar ninguém. Nem formiga, nem barata, nem ser humano, ninguém. E você sabendo disso, você não teria compaixão, você não teria graça de avisar para as pessoas. Por mais que você não gostasse dessas pessoas, você não teria nem um pingo de piedade, de dizer, olha, sai daí, sai depressa, que esse negócio vai pegar fogo, sai. Meu irmão, quando nós estamos levando, minha irmã, meus irmãos, meus queridos, eu chego aqui no poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, para dizer para vocês, quando a gente avisa a mensagem do Evangelho, nós estamos dizendo isso. Se você abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel 3, são 3, 4 versículos, no capítulo 3, do versículo 16 ao 20, ele vai dizer claramente, nitidamente, que Deus deu uma missão para ele colocar de pé e colocou a palavra na boca dele. Agora você vai e leva a palavra. Você levou, o camarada não quer nada com nada. Estava afastado, estava no pecado.
E aí eu mesmo coloquei uma pedra de tropeço no caminho dele, ele foi lá e morreu. Só que você não avisou. Eu falei para você avisar. Rapaz, fique sabendo. O sangue dessa pessoa, eu vou querer das tuas mãos, cara. É isso que Deus fala para mim e para você. Ele não está falando para os caras que estão lá fora, que são pecador, que não conhecem Jesus, não. Ele está falando para mim e para você. Por isso que a gente tem que ter esse compromisso. E onde a gente for, dentro do trem, do ônibus, do metrô, da lotação, falar do evangelho da graça de Deus. Mas também, mais do que falar, é viver. Como diz os cantos que a gente canta. Entendeu? Mas concluindo aqui, ele diz, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu lhes estarei sempre com vocês, até o fim do tempo. Aí presta atenção, tem pessoas que acontece cada tipo, não que ninguém está livre. Qualquer um de nós pode acontecer qualquer atrocidade, ficar doente. Eu tomo remédio, estou tomando remédio, daqui a pouco tem que tomar um. Mas o que acontece, irmãos, é que a promessa aqui que Deus dá para estar conosco todos os dias, é o texto que está dizendo. O texto sem contexto vira pretexto. Ele está dizendo que se eu estiver nessa pegada aqui com ele, se eu estiver andando como ele está mandando eu andar, ele vai estar comigo todos os dias da minha vida. Por onde eu for, ele vai me guardar. Apóstolo Paulo, no cântico de vitória, que ele deixou para nós lá em Romanos 8, no versículo 31 em diante, ele vai falar que nem morte, que nem peste, que nem doença, nem demônio, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que está acontecendo, meus irmãos, entenda, é que muitas pessoas dizem, só porque está na igreja, diz que está com Deus, que é de Jesus. Não, entenda, a igreja não é isso aqui é só um ajuntamento para a gente dar louvores a Deus, dar glórias a Deus, tomar um café, fazer uma oração, a casa de oração. Mas a igreja somos nós, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Somos nós, eu e você. É nós, o mundo vai conhecer Jesus, é através de nós. Se você entendeu isso aqui, já valeu a pena demais eu ter vindo aqui. Você entendeu só isso aqui? Já era. Sabe o que vai acontecer? Nunca mais sua vida vai ser a mesma. No dia que você souber que vai ter um café missionário, você vai aprender, mesmo que você não pode vir aqui fazer o café, varrer o chão, lavar a louça, lavar o coador, você vai doar o café. Porque você tem condições, Deus te abençoou. Você vai doar o queijo para o lanche. Você vai parar de reclamar. O que acontece é que o seguinte, eu faço essa obra há mais de 20 anos. O que tem de gente dentro da igreja contra, lutando contra. Eu não morri, meu irmão, pela graça de Deus. Mas eu carrego as marcas de Cristo. Todo dia, todo momento, estou levando a palavra para as pessoas que estão doentes, enviando tudo, é remédio, é coberta, tudo, roupa, calçado, alimento, correndo atrás de um lado do outro, mas eu só recebo só bicuda daquelas, meu irmão. Sou mais bem tratado na Cracolândia às vezes. Por incrível que pareça. Se eu entrar lá de dia, de madrugada, de noite, eles me abraçam e me quer bem. Já enquanto isso, entenda, tem pessoas que estão do meu lado que dizem ser meu irmão, mas me odeia. Porque quando você está em Cristo, você quer ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus? Procura orar, ler a Bíblia, estar na brecha com Jesus. Você vai ver o quanto é bom. Você vai ver o que eu estou dizendo. Agora anda aí do jeito que o mundo anda aí, fique bem à vontade. Ninguém vai, só vai dar um tapinha assim em suas costas. Você é um fofo, você é maravilhoso. Agora vá cuidar dos pobres, vá cuidar dos doentes, vá dar a vida por eles. Meus irmãos, eu uso marca-passo e só tenho uma vista. Só de sexta-feira para cá,
E estava numa gripe que só pela misericórdia. Tomei 4 injeções em 2 dias e estou tomando antibiótico. Eu fui em Campo Limpo Paulista buscar doações para a Missão Batista Cristolândia, numa Kombi da igreja com outro irmão. No mesmo dia, fui ao médico, voltei ao médico, fui na igreja, peguei a perua, fui lá, Campo Limpo Paulista, voltei, vim para casa. Isso na sexta. No sábado, ontem, fui para Elias Fausto. Cheguei de lá em casa, já era quase 1 hora da manhã. Deitei, dormi um pouquinho, quando foi 4h15 para 5, o relógio despertou. Pulei, me arrumei, fiz um devocional com a mulher, tomei um café, peguei o trem e vim para cá. Estou aqui. Mas estou feliz, meu irmão. Meu coração está para explodir de alegria. Porque eu estou trazendo para vocês é a maior mensagem que transforma o mundo. Que me transformou. É a palavra de Deus. É a palavra da cruz. Entenda, para o mundo ela é loucura. Mas para nós é o poder de Deus. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando você se sente fraco, frágil, debilitado, aí Deus vem com o poder dele e faz. Porque é Ele quem faz. Ele só quer que você se coloque à disposição para servir a Ele. Quando que você serve a Deus? Quando você serve as pessoas. Se você não serve as pessoas, se você não quer saber de gente, então eu lamento. Mas você não é servo de Deus, não. Deus nos chamou para a gente resgatar a pessoa. Deus nos resgatou, nos comprou com o seu sangue, separou para si um povo limpo, zeloso de boas obras, para ide, fazer discípulo, ide pregar a palavra. Você vê se o apóstolo Pedro, o que foi que ele fez? Quando ele entendeu isso, lá no capítulo 2, se não me faz memória, ele vai falar que ele nos transportou. Olha só, nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino da sua luz, seu filho de amor. E aí ele fala a você que é nação santa, sacerdote, nação santa, povo adquirido de Deus, para ficar sentado dentro da igreja dando glória a Deus? Não. Para anunciar as grandezas daquele que nos transportou das trevas para a sua luz, para o reino do seu Filho Jesus, para o seu reino de amor. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão. Eu fico muito feliz em falar, pastor, eu sei que meu tempo já foi, mas é o seguinte, lá na missão, último relatório que eu vi da Fabíola, quem conhece a Fabíola? Aquela que diz assim, coragem, não é isso que ela fala? Seja forte, coragem, seja forte, coragem. É uma mulher, uma bênção de Deus, viu? E ela dando relatório, porque ela cuida dessa parte social de todas as cristolânias do Brasil, que são 44. Aqui em São Paulo agora nós estamos com 8 unidades, contando com a feminina. E ela dizendo no evento que foi feito na PIB da Penha, aqui próximo, no ano passado. Está para sair o relatório deste ano. Eu sei que ela dizendo naquele relatório, você sabia disso? Dos 280 missionários da Junta de Missões Nacionais, que estão fazendo missões no quesito Cristolândia, nas Cristolândias do Brasil. Você sabe quantos missionários tem, que são os seus missionários, missionários batistas, fazendo a obra, só com pessoas em situação de rua, resgatando vidas, que eles estavam na calçada, eles estavam no papelão, eles estavam no crack, chamado de noia, cracudo, né? Hoje eles são seus missionários. 70 missionários fazendo a obra de Deus. 70 missionários foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Foram transformados. Conheço vários, tenho um contato de vários, trabalho com vários deles. O Marcão, a Isildinha, que é um casal que cuida da triagem lá em Santana. Por exemplo, as pessoas são acolhidas e levadas para ser tratadas lá. Passa por eles. Marcelo, que está em Brasília, viveu
14 anos usando crack na Cracolândia. Hoje é um homem livre, casado, pai de família. E tem tantos, mas tantos. O Alexandre e a Cidinha que estão na unidade de Piratininga. Alexandre era um cracudo. Fui na formação dele. Se formou a pastor na nossa famosa Teológica de São Paulo, lá em Perdizes. Foi tirado do lixo. O Cleito, lá na Baixada Santista. Se via assim a comida nas mãos dele lá na Cracolândia, ele até hoje ele não esquece. Quando ele fala comigo, ele se lembra. Você descendo daquela escada, arriscando a vida com a vista só, descendo e subindo com um prato na mão e abençoando a minha vida. Hoje eu sou um missionário. Ele fala isso com toda sinceridade. E tantos outros, meus irmãos. Tantas mulheres lindas que era prostituta. Como a própria Isildinha. Viciada hoje, ela é uma senhora crente em Jesus, missionária dos batistas brasileiros. A Silva, a bruxa da Cracolândia. Deu 20 anos, tirou cadeia, como eu. E hoje ela está ali. Aí você diz, mas Deus só faz a obra em cracudo, em cadeia. Não, Deus faz a obra em todas as pessoas. Mas é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus está dizendo para mim e para vocês nessa manhã, no papo reto, para vocês entenderem direto. Ah, vocês estão dentro da igreja, vocês têm casa, têm coberta, têm comida, têm carro, têm empresa. Vocês têm o direito de ir, de vir, vocês têm tudo. Vocês não evangelizam, não? Após eu vou levantar um povo que estão lá no lixo, lá na Cracolândia. Eu vou levantar, vou transformar e vou encher eles com o meu espírito. E vou levar eles para fazer a obra. E vocês podem ficar vendo, podem ficar aplaudindo a eles. Por quê? É o poder de Deus. Isso é evangelho. Os evangelhos que eu estou vendo aí, muitos e muitos pastores, só vendendo, só fala da palavra, só negócio de prosperidade. O evangelho não é isso não. Isso é maldição. O evangelho é boas novas de salvação. É que a pessoa tem que se converter, tem que se arrepender, tem que confessar que é um pecador, tem que reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, e tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito, andar com Jesus, ser submisso à vontade dele. Isso é evangelho. Vejo muitos crentes que dizem que é crente, mas não é submisso. Não existe isso. Como eu vi de um pastor essa noite, ele pregou a palavra lá, que homem de Deus, simplicidade pura, falou, e ele é militar, falou assim, eu gostaria que todos servissem a aeronáutica, o exército e a marinha, passassem, homens e mulheres, todos brasileiros, para eles saber respeitar a autoridade, que sempre tem alguém acima de você, só que Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, não só que a gente não obedece a Ele. Ele manda, a gente não obedece. Ele fala, a gente só obedece aquilo que é bom para nós. Quando é para a gente enfiar a mão no bolso para abençoar a obra, não, Deus me defenda. Quando é para a gente ir, estou doente, está frio, está calor, está chovendo. O que não falta é desculpa. Mas quando você centraliza os seus olhos em Cristo, no autor da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, quando você está em contato com essa palavra, que o mesmo Senhor Jesus fala o seguinte, em verdade vos digo, aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, têm a vida eterna, e já não entra mais em condenação, em juízo, porque já passou da morte para a vida. Olha que negócio fantástico. Olha que negócio... É muito louco. O evangelho é algo que não dá para se explicar. Transcende o nosso entendimento. É algo muito grande. É a revelação de Deus. É o Logos, é a palavra. É o verbo da vida. Amém? Me perdoe se eu falei o que não deveria, se eu falei demais, pastor. Mas eu acho que por hoje deu. Amém. Glória a Deus.
Meus irmãos, deixa um abraço aqui. Amém. E que Deus abençoe essa igreja. O pastor Eloy, trabalhamos muito, né, em muitas missões, em muitos lugares. Amém. Estamos juntos. Dá para escrever um livro. Tá para sair um livro, viu? Tá para sair um livro. Já está quase pronto. Amém. Vamos orar, terminando essa primeira parte. Mais uma vez, cubra sua cabeça, feche seus olhos. Irmã Lídia, logo após o pós-lúdio, a gente estará dando a abertura da Escola Bíblica Dominical. Agradecer a Deus, é um desafio para nós, realmente. Pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo a toda criatura. Porque Severino é a prova do milagre de Deus, que Deus existe, né? A gente fala, eu nunca vi Deus, né? Quando você olha para uma pessoa que não se vê, fala assim, Deus realmente existe, Ele continua fazendo milagre em nossas vidas. Vamos orar? Pai, que Deus de amor, nós te agradecemos, porque nessa manhã estamos na Tua casa, Senhor. Louvado e agradecido o Teu nome. Te agradecemos pela palavra que o Teu servo, irmão Severino, trouxe para nós. Uma palavra de desafio, realmente, ó Pai, porque existem tantas pessoas necessitadas, passando necessidade no nosso país, e agora nós também lembramos ali da Venezuela, Pai. Tantas pessoas passando necessidade ali, e te agradecemos porque os Teus servos das igrejas batistas já saíram do Brasil e já chegaram lá para enviar, ó Pai, os recursos, ó Pai. Por isso, eu clamo a Ti agora, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, continua nos abençoando no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.